Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do portal Esperançar na Educação. Um espaço para a gente debater temas importantes relacionados à educação no nosso país, à educação no mundo e, claro, sempre um convite para que você também participe conosco. Eu sou Silvana Freire, jornalista, e é sempre muito bom ter a sua companhia aqui. Já se inscreve no canal, já aciona o sininho, já encaminha para os amigos também, que o nosso bate-papo de hoje está imperdível. Eu recebo hoje Yuri Rubin, ele que é jornalista, mestre em educação, fellow do MIT Media Lab, ex-diretor do Instituto Anísio Teixeira e assessor especial para inovação e inteligência artificial da Secretaria de Educação do Estado. Que prazer tê-lo aqui comigo, bem-vindo. Oi, Silvana, o prazer é todo meu mesmo. E hoje vamos falar de um tema que muito nos interessa, porque é educação digital e midiática, trazendo aí os desafios e também as oportunidades para os educadores, para os alunos, para os gestores. Primeiro, Yuri, quero que você me explique, e também para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, o que é esse tema que ainda é tão novo, né? Educação digital e midiática. Olha, educação digital e midiática, na verdade, é uma junção de duas perspectivas. Uma, que é a educação digital, que é bem abrangente, que é tudo que se relaciona com o digital, as oportunidades pedagógicas, os riscos de trabalhar o digital, que, na verdade, o digital hoje atravessa a gente e nós somos uma sociedade híbrida. Nós não somos apenas presenciais. Não existe mais aquela ideia de ciberespaço, eu vou ficar online. A gente está o tempo todo. Então, esse digital faz parte de nós e a gente tem que aprender como lidar com isso do ponto de vista da educação. Já a educação midiática é uma educação para a gente aprender a lidar com as mídias, a ter um senso crítico, um pensamento crítico de como operar em relação a essas mídias. Antigamente, a educação midiática se relacionava muito àquela ideia dos meios de comunicação, da gente trabalhar os discursos, de evitar ser eventualmente manipulado por uma fala mais tendenciosa e tudo. Agora explodiu, porque agora tudo é mídia. E aí, por isso que hoje está sendo muito junto, porque o digital meio que está se confundindo com o midiático. Então, praticamente, a gente trabalha as duas coisas ao mesmo tempo e temos muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente, porque é atual, está acontecendo, como você falou, hoje somos uma sociedade híbrida, né, que você está na escola, está no trabalho, está no mundo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, por essa possibilidade do digital, dessa digitalização. Agora, como é que esse componente, né, como é que a educação digital, como é isso é trabalhado nas escolas, no dia a dia? A gente tem uma lei da educação digital, que ela é de 2023 e que ela supõe ou um componente curricular, que é uma disciplina, uma matéria, para quem está mais acostumado com esse linguajar, ou um trabalho transversal. E a partir disso, também temos uma Estratégia Nacional de Educação Midiática, temos um anexo da BNCC Computação, tudo isso converge para um trabalho de educação digital e midiática. E são muitas oportunidades que os professores, educadores de todos os níveis podem trabalhar. Por exemplo, aqui a gente teve uma lei recentemente que restringiu o uso do celular na sala de aula. Sim. Eu costumo dizer que o professor que trabalhar o celular, pedagogicamente, ele vai ser um super-herói, porque ele vai estar permitindo que os meninos trabalhem isso. E, na verdade, assim, esse aqui é uma porta, uma janela para o digital, porque é portátil, está com a gente o tempo todo. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tive recentemente numa instituição francesa responsável por educação midiática. E eles trabalham vários níveis, praticamente todos os níveis da educação fundamental e ensino médio. E aí eles propõem o desenvolvimento da educação midiática através de narrativas, jogos, e que, por exemplo, tem um jogo dele que é no zoológico. E aí esse jogo, a partir de um mistério que é apresentado para os estudantes, provoca que os estudantes descubram, entrevistando diferentes fontes, o que aconteceu. Então, ali eles são apresentados ao conceito de uma fonte. E aí, toda fonte ela tem que ser crível, ela tem uma perspectiva. Por exemplo, um delegado vai saber algumas coisas que o zelador do zoológico não vai saber, e vice-versa. Então, a partir do momento que você começa a perceber essas coisas, você começa a perceber como se constrói um discurso e ter uma capacidade própria, autônoma,
de avaliar o que é realidade ou não. Aí a gente já entra trazendo a questão da fake news, né? Então, já indo combatendo isso, entendendo esse nosso papel também enquanto sociedade. Então, esse estudante, ele já na escola, começa a ter esse olhar mais crítico. Seria isso também? Exatamente. E como você bem falou antes, se a gente está numa sociedade híbrida, uma parte do nosso conhecimento vem desse tete-a-tete que a gente está tendo aqui agora. Sim. Mas uma parte é da pessoa que está assistindo aqui, nosso telespectador que está assistindo o podcast, que está fazendo mediado. Daí educação midiática, porque tem a mediação dos meios de comunicação. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa mediação atravessando o meu conhecimento, uma parte desse conhecimento vai ser construído dessa forma. E aí eu tenho que ser capaz de distinguir o que é fake news. Eu tenho que ser capaz de distinguir o que é um exagero na informação ou o que é uma coisa totalmente absurda que não faz sentido. Sim. Por exemplo, tem um dado de uma pesquisa de 2024 que diz que 8% da população brasileira acha que a Terra é plana. Isso é verdade. 8% da população brasileira. Uau! Então, pensa o seguinte, quer dizer, as pessoas não estão crendo nesse conhecimento que foi acumulado, que tem prova, que De tem tantos anos, vários né? canais desde 1960 e pouco. Sim. Quando o homem foi, a lua pisou lá. E antes ainda, o homem olhou a terra de fora e viu que era redonda. Sim. Então, como a gente constrói mecanismos da gente fazer essa diferença, fazer essa análise crítica do que é real, do que não é. E olha que a gente está tratando de um aspecto da educação digital e midiática. Sim. Eu mesmo defendo que o nosso passo para fazer isso é produzindo, é criando. Porque no momento que a gente cria material, cria conteúdo online, como vocês estão fazendo aqui, e a gente bota isso na rua, a gente enfrenta tudo que, quando a gente vai ser o consumidor daquela informação, daquele conhecimento, tá por trás. Sim. Então a gente aprende aqueles passos. Não é à toa que a Bahia recentemente tem uma iniciativa muito interessante que coloca os estudantes numa perspectiva de produtores de conteúdo noticioso, que são as agências de notícia nas escolas. Então, é um processo de educação midiática que ele não fica uma aula para os meninos. Essa ideia de educação passiva, de que alguém está ensinando e o outro está só absorvendo. Ao contrário, os meninos estão produzindo conhecimento, produzindo informação. Que sensacional! Como é que tem sido essa experiência das agências de notícias? Ela começou lá em 2023. Sim. A gente tem uma experiência que é um pouco uma referência mais anterior no Brasil, que é a Imprensa Jovem do município de São Paulo, que é, inclusive, lei lá. Mas a gente quis, claro, com todo o nosso tempero, toda a nossa pimenta baiana, quis criar aqui esse programa de você ter essa lógica de agência de notícia. Ou seja, eu vou produzir um conteúdo que noticia algo sobre ou a minha escola ou o entorno da escola, o município, a comunidade. E no momento que a gente faz isso, é de uma beleza tão grande, porque a gente, com uma iniciativa só, a gente cumpre vários objetivos. Sim. Esse objetivo do que a gente estava falando até agora, da educação midiática, ou seja, dos estudantes junto com os professores, porque o professor não é passivo nesse processo, ele está produzindo junto com os meninos. Então, dos estudantes produzirem conteúdos, eles têm que investigar, eles têm que saber se aquele conteúdo é fato ou fake, eles têm que saber como comunicar aquilo ali. Então, tem todo um processo investigativo envolvido. Sim. E aí, uma vez que esses meninos e meninas fazem isso, eles também têm uma outra etapa, que é um conhecimento técnico de gravar com vários meios, pode ser podcast, pode ser audiovisual, pode ser só áudio, pode ser texto, e compartilhar aquele material. Então, eles passam por todas essas etapas de processo. E aí, o que talvez não fique tão claro, tem um processo educativo correndo em paralelo. Um processo educativo de você entender essas mídias, claro que é o tema, mas também um processo de você aprender a lidar com algumas habilidades socioemocionais. Eu sou muito tímido. Poxa, eu não consigo falar para uma câmera. Então, como é que eu me comporto nesse momento, nessa interação, com esse objeto tão misterioso e que me deixa suando, que me deixa tenso, tremendo?
E aí eu tenho uma habilidade sendo desenvolvida que é da autoexpressão. Isso é sensacional, porque assim, falo com propriedade, porque enquanto professora de oratória, eu digo na sala de aula para os meus alunos, eu falo, a gente não aprendeu isso na escola, porque na nossa época não existia isso, era aquela coisa que uma parte do grupo fazia de fato o trabalho e a outra parte apresentava o trabalho. Um ou dois do grupo, que era aquele mais desenvolto, mais comunicativo, mas éramos empurrados para aquela experiência. Ninguém aprendia aquilo na escola, de fato, como se apresentar, como estar diante de uma câmera, ou diante de um público, ou diante de uma plateia. E hoje, você está me trazendo que a gente já tem isso, ou seja, esses estudantes eles já vão sair lá na frente no mercado profissional, porque já tem essa oratória ali dentro, né? Já tem essa coisa do contato com as mídias. Então, sem dúvida, são estudantes que já saem de uma forma diferente para o mercado, né? E hoje, isso de você conseguir se expressar é você defender uma ideia. Sim. E é uma das habilidades mais fundamentais para qualquer profissão. Para tudo na vida. Para tudo na vida, para exatamente. tudo na vida. E aí, além disso, a gente está ali ensinando também os professores que não tem estudante desinteressado. Uhum. Tem estudante que se interessa a partir de alguma coisa que faça sentido para eles ou para elas. Sim. Então, também os professores aprendem nesse processo. Poxa, eu tenho que encontrar uma metodologia para o ensino que conquiste os estudantes, que se conecte com a vida deles e delas. Sim. E que, fundamentalmente, consiga fazer com que eles aprendam em movimento, produzindo, né? Saindo do espectador, né, para estar ali como produtor daquele conteúdo e que ele está aprendendo, é nessa troca, né? Tem um educador, um filósofo da educação, que foi o orientador de Anísio Teixeira, há 100 anos atrás, ele disse, aprender fazendo. Essa expressão, aprender fazendo, learning by doing, foi ele que criou, o John Dewey. E hoje, ela é tão atual, 100 anos depois, é inacreditável. Sim. Mas é isso que as agências fazem, que botam os meninos para aprender fazendo, não sem reflexão, não sem teoria, mas aprender fazendo. E por último, tem uma construção de identidade aí. Porque isso você que cobriu durante tanto tempo escolas públicas, você sabe que muitas vezes se fala das escolas, principalmente as públicas, muito a partir da falta ou a partir de processos de violência que eventualmente acontecem, frutos da nossa sociedade muito desigual. Sim. Mas muitas vezes não se fala das riquezas que tem nas escolas. Então, quando a gente tem uma agência de notícias, os meninos e meninas estão ali falando de tudo que acontece na escola. Eventualmente uma coisa que não é legal, mas de tudo que também é muito legal. Todos os aspectos positivos que merecem ser valorizados, todos os projetos que merecem ser vistos, né? Exatamente. Então, primeiro, eles estão fazendo algo que a própria comunidade escolar vai conhecer melhor a escola, vai conhecer outros aspectos da escola que eventualmente mesmo quem está ali dentro não conhece. Sim. Com certeza, o entorno da escola, aquela comunidade que fica por ali, também vai conhecer melhor. E os meninos e meninas, os estudantes, estão produzindo alguma coisa real, da vida real, tem impacto na vida. Não é a tarefa de casa que eles levam para casa e só o professor vai ver e vai dar um check, assim. Ao contrário, eles estão produzindo algo que família vai ver, amigos da rua vão ver, colegas vão ver e o mundo inteiro vai ver. Então, quando você tem um nível de intervenção que tem impacto na vida real, na vida como ela é, isso é um motivador poderoso também para a educação. Aí você veja, então a agência de notícias ela é isso tudo. E ela promove a educação midiática a partir desse sentido que faz para a vida dos estudantes e a partir de todos esses outros resultados, outros desdobramentos que propõe. Dessa troca, né? Ou a gente tinha, até bem pouco tempo, 88 agências espalhadas por toda a Bahia. E eu te perguntar agora, se a gente já tinha esse número, 88 é o que a gente tinha de mais recente, né? Não, que a gente tinha. Tinha, e agora, já temos quantos? Nós temos 170 agências e crescendo. Isso significa, até onde eu tenho a informação, 126 municípios com agências de notícias, para lá de 200 professores, provavelmente uns 300 professores e professoras orientando essas agências e mais de 1.500 estudantes envolvidos. Uau! Olha que incrível. E aí, quando vira uma rede, é muito legal porque também tem um aprendizado entre pares. Uhum. Uma agência produz algo aqui, a outra enxerga isso e aí diz assim, poxa, que solução legal, olha o que eu vou fazer.
Para você ver, Silvana, eu soube de estudantes que fizeram o Enem, que não perderam o prazo do Enem, porque havia uma agência de notícias dizendo: gente, olha, tem o Enem, é muito bacana, vai mudar a vida de vocês. Sim, E porque publicando. eles mesmos produziram conteúdo, né, que eles consomem. Exatamente. Isso é muito bacana. É também se ver, né? Também ter essa identidade aí. A gente separou, Yuri, alguns trabalhos, né? Alguns materiais aí produzidos por essas agências que a gente vai acompanhar agora. Vamos ver. Como você está se sentindo agora, a 1 hora da prova? Tá ansiosa, tá nervosa? Eu tô com medo de dar um piripaque lá, né? Mas vai dar tudo certo, com fé em Deus. Primeira vez fazendo Enem? Sim, é a primeira vez. Primeira e espero que última. A segunda vez. Bom, é meu 3º ano, certo, pro Enem. E nos 2 primeiros anos eu fiz estudo em casa. E agora eu fiz um cursinho. Qual curso você pretende fazer? ADM. Enfermagem. Agronomia. Se você pudesse dar um conselho para si mesma na hora da prova, qual seria? Se concentrar, ter calma que vai dar tudo certo. Ficar calma na hora de fazer, não ficar muito nervosa, né? Porque se a gente ficar nervosa, a gente não consegue fazer nada nas carreiras também, né? Manter a calma, vai dar tudo certo, né? Nada é como a gente quer, mas um dia vai dar tudo certo. Você tem algum palpite para a redação do Enem? Eu acredito que seja a alfabetização. Inclusão de pessoas nas escolas. As pessoas com autismo, as pessoas deficientes, especiais. Eu tô apostando nisso aí. Eu creio que possa cair meio ambiente ou analfabetismo. Tá aí entre essas duas. Palpite não, mas eu desejo que seja relação ao meio ambiente. Desigualdade social ou sobre marginalização de menores. Você tem alguma estratégia na hora da prova? Eu confesso que eu vou um pouquinho na fé. Eu procuro sempre estar calma, relaxada, beber uma água antes. E a minha estratégia é tentar, né, manter a calma e seguir em frente. Eu primeiro vou ver o tema da redação. E aí, assim que eu ver o tema, eu vou começar a pensar em repertórios. Não focar em uma questão só de uma vez e alternando entre a redação e as questões. Como é que você se mantém atualizado sobre o que vai cair na prova? Através de YouTube, de rede social, Instagram. Eu tô estudando principalmente por repertórios passados, também pesquisando bastante pelo TikTok, né? Para você, qual é o assunto que você tem mais facilidade na prova e qual que você tem mais dificuldade? Bom, eu sou boa em humanas e sou ruim em exatas. E aí, pessoal, vocês já estão sabendo da nossa prova plural que vai acontecer aqui no nosso colégio? As avaliações serão direcionadas para as turmas de 1ª, 2ª e 3ª série, consistindo em 26 perguntas de múltipla escolha de matemática e língua portuguesa. Lembrando que o acesso é individual, por meio do e-mail Enova, que é o seu login, e a senha é a data de nascimento. As datas específicas de cada turma serão divulgados para as turmas e pais pela gestão escolar. Gente, vocês têm um mundo inteiro para vocês. Não se limitem apenas aos muros do colégio. Educação vai longe. Eu comecei a ficar apaixonado pela educação pública, porque a gente achava que para você ter futuro, para você ser alguém na vida, você precisava de recursos, mas não. A educação baiana, ela está sendo inspiradora, está sendo incrível para os alunos da rede estadual. A nossa Secretaria de Educação, né, ela apoia os estudantes nesses projetos científicos, a inspirarem seus sonhos, né, e tudo mais. E eu digo para vocês, corram atrás, tirem suas ideias de dentro da cabeça. A ideia dentro da cabeça é dinheiro na mesa. Coloquem suas ideias no papel e desenvolvam. Vocês vão começar, vão achar que está sendo difícil, mas no final vocês vão ver que tudo isso valeu a pena. Estamos aqui na etapa territorial em Macaúbas, onde o Colégio Estadual São Sebastião traz a apresentação Deuses Egípcios, uma homenagem à rica cultura do Antigo Egito, que promete encantar a todos. Para outra existência.
representaram a nossa escola com muita dedicação e talento. O Dance, desde os egípcios, elas mostraram toda a sua força e sua beleza na cultura do nosso povo no palco. Hoje estamos aqui em Macaúbas para representar o Dance do SES na etapa territorial. O nosso tema é sobre os deuses egípcios, a qual estamos representando a cultura egípcia. Foram semanas de muito ensaio para estar aqui. Elas se esforçaram muito e foi gratificante ver o pessoal aplaudindo e reconhecendo este trabalho incrível. Essa apresentação ficará marcada na comunidade escolar. Sensacional isso que a gente acompanhou aqui. Confesso que pra mim é uma feliz surpresa por ver a qualidade desse conteúdo que esses meninos e meninas estão produzindo. Gente, é a agência mesmo, de verdade, dando um banho, inclusive, em muitas agências que estão por aí, viu? Ó, palmas pra vocês, sensacional. A gente viu aí, já trazendo e repercutindo, né, essa primeira que a gente acompanhou, que foi uma reportagem, né, sobre o Enem, lá do pessoal de Rui Barbosa, dos alunos de Rui Barbosa. E a gente tinha acabado de falar do Enem, né? E falamos sobre o Enem e já trouxemos aqui. Mas olha, Semanils, Semanils, eles são lindos, eles conseguem fazer um trabalho super legal e muito ativo, uma agência super ativa. Vocês viu que qualidade, que coisa bacana? Eu fiquei impressionada, porque assim, de todos os detalhes, né, da edição, o tipo de legenda, o nível das perguntas que eles fizeram, porque tá dentro do universo deles, então com muita propriedade falando sobre aquele assunto, perguntando o roteiro, em trilha sonora, é incrível. E o Enem deixa de ser uma coisa lá distante, para ser uma coisa que faz parte da vida, com dicas, com informações, com dúvidas. Debatendo já o tema, qual é a sua experiência, se é a primeira vez, segunda vez que está fazendo. Muito legal, muito legal. Fantástico. Fantástico. E aí depois, a agência de Caturama saiu de Caturama para fazer a cobertura no outro município. Exato. Trazendo ali a questão do patrimônio histórico, né, dessa importância de se ver, de contar a sua própria história. Eu falei que eles geravam pertencimento, a própria identidade ali, o que é que tem no território. Sim, sim, sensacional. Aí a gente teve também Macaúbas, que fez essa cobertura, que foi uma apresentação, que eles fizeram a cobertura em um outro município, e a agência de Macaúbas cobrindo, sensacional, porque tava lá presente, saiu ali da sua zona de conforto, né? E é muito legal a gente falar sobre isso, porque não é algo, quando a gente pensa na agência, tá cobrindo apenas o que tá acontecendo dentro da escola. Não, eles vão além. Não, né? Você viu a dica, é papo consciência. Exato. Então, quer dizer, eles estão ali já debatendo um tema e aí, eventualmente, aprofundando aquele tema, não é só no factual, de divulgar alguma coisa que está acontecendo. Então, numa linha parecida com o que a gente está fazendo aqui com o podcast, né? Os estudantes exatamente, de tamo Papo junto. Consciência, exato. Então, é uma multiplicidade de possibilidades que é uma aproveitada, a educação se aproveitar também desses meios, do que está disponível a partir do digital. E nos diferentes formatos, porque o que a gente viu aqui, rapidamente, né, trouxemos aqui 4 exemplos aqui do trabalho de agências, trouxemos formatos diferentes. O formato de uma reportagem, por exemplo, adaptada para o veículo, para a mídia digital, porque é diferente pelo tempo, pela pergunta, pelo corte, pela legenda. Então vimos isso, vimos apresentações, vimos formato de podcast. Silvana, a gente trouxe, tem uns 2, 3 meses, especialistas da Finlândia, de uma instituição reconhecida na Europa como uma instituição premiada, o CAV, de educação midiática. E a gente trouxe, eles viriam já para Brasília, para uma interação com a Secretaria de Comunicação da Presidência. A gente conseguiu que passasse aqui na Bahia, fizessem parte de uma formação de educadores aqui e também visitassem uma agência de notícias. Sim. E esse pessoal saiu maravilhado, adorou. Então, o que é que eles comentaram depois? Eles, olha, lá a gente tem todas as estruturas. Aqui vocês fazem com ou sem estrutura. E assim, nesse momento, nessa interação que tiveram lá visitando uma agência em São Sebastião do Passé, escutaram dos meninos e meninas dizerem assim, olha, agora minha mãe não acredita em tudo que ela recebe no celular mais. Porque a gente já consegue ter uma ideia do que é falso ou não, de como investigar se é falso ou não. E assim, em muitos desses municípios, né, aqui na Bahia, essas agências são o único meio de notícia mesmo. Você não tem ali um jornal, você não tem uma outra fonte de notícia, e a agência é a fonte de notícia para a cidade. A gente tem muito apagão de notícias. Então tem, exatamente como você falou, municípios sem meios de comunicação. E de repente pipoca lá uma agência de notícias. E os meninos... Gente, tem agência de notícia em Mucuri, em várias cidades. A gente tem uma
na Escola Indígena de Coroa Vermelha, que inclusive participou de um festival de audiovisual no Rio de Janeiro. Olha, são desdobramentos muito malucos. A gente... Alguns estudantes também, né, Yuri, participaram, tiveram experiência no G20 aqui. Sim, né? entrevistaram a ministra Margarete Menezes. Olha que incrível. Os meninos, olha que experiência memorável. Entrevistaram a ministra de Estado. Já entrevistaram o governador Jerônimo, já entrevistaram a secretária Rovena Brito. Então, é uma política pública que se aproveita uma demanda do mundo inteiro, porque a educação digital midiática é uma demanda hoje no mundo inteiro. Ela aproveita que existe essa demanda e transforma essa demanda em oportunidade para que os estudantes eles consigam aprender muito fazendo, sendo autores, assumindo compromissos, porque se você tem uma agência, você tem que produzir. Sim. Se você tem que produzir, você não pode ficar uma semana, um mês para editar o material. Inclusive porque tem tempo. Claro. Então, eles aprendem muitas coisas para a vida. Eles e elas. E aí, a gente já tem estudantes que estavam no terceiro ano, que já estão trabalhando com mídia. Já virou carreira no caso de alguns. Sim. Isso, poxa, eu sou suspeitíssimo. Eu ajudei a criar a iniciativa, ajudei a criar a política pública, concebi lá atrás esse formato que está se desdobrando com a equipe maravilhosa na frente do IAT e todo o apoio da Secretaria da Educação. Mas, assim, o importante é a gente conseguir saber que tem um contexto diferente agora, que o nosso contexto contemporâneo, ele exige uma familiaridade com o digital, com o que acontece online, com essas muitas mídias, que hoje está difícil até você localizar o que é uma mídia e o que não é. Sim. Mas a educação nossa exige isso. Assim, quando a gente fala sobre isso, né, a gente pensa também na ideia de cidadania digital mesmo, né? Ali como um componente que busca formar nos cidadãos, esses meninos e meninas, esse olhar mais crítico, né? Mais cidadão mesmo. Total, mais cidadão, que é um olhar desde, olha, eu não vou fazer bullying com o meu colega, eu não vou desrespeitar a professora, saber que existem vários níveis de cuidado, de uma atitude responsável, ética. Então, que esse lugar não é um lugar onde cabe tudo. Sim. É um lugar novo, mas é um lugar que é integrado à vida. Então, se o comportamento que eu tenho ético, responsável, tem que ser em todos os aspectos da minha vida, inclusive no digital. E, para além disso, quer dizer, se a gente pensa, poxa, como é que eu acesso o conhecimento? Voltando lá para o começo da nossa conversa. Como é que eu acesso o conhecimento? E eu consigo descobrir caminhos de investigar se esse conhecimento é real ou não, de produzir esse conhecimento. Hoje a gente está na era de IA generativa. Sim. Então, eu posso ter Yuri falando com a voz de Yuri, com os trejeitos de Yuri, e não ser Yuri. Olha que loucura! Que louco, se pra nossa cabeça é uma loucura, pra cabeça deles então muito mais. Inclusive é um tema que a gente vai trazer aqui, vamos aprofundar, mergulhar na IA, porque hoje não dá pra fugir dela, cada vez mais a gente tem que entender, né, como se apropriar disso, saber o que é verdade e o que não é, como você colocou aqui. Vai render uma discussão, fiquem aí esperando esse episódio. Fiquem ligados. Então, olha que bacana, também é pros professores. Sim. Eu costumo dizer que a gente tem, na Bahia, mas no Brasil todo deve acontecer de forma semelhante, a gente tem 2 gaps geracionais entre professores e estudantes e muitas vezes entre professores e professores. É muito comum, eu já vi várias vezes, uma professora dizer assim para mim, olha Yuri, que legal, chegou na rede agora, era o meu aluno. Sim. Então, olha, é uma geração outra que chega. E mesmo essa geração... Mesmo os meninos, essa conversa de nativo digital serve para algumas coisas. Eles nascem num mundo que já tem esse contexto todo de experiência híbrida e tudo. Mas, às vezes, não sabem, às vezes precisam de orientação, muitas vezes. Então, perceba, se a gente vive num mundo todo conectado, o que é que impede os nossos professores de planejarem atividades pedagógicas em conjunto, pela Bahia toda, e não isolados na escola? Às vezes eu sou o único professor de geografia de uma escola. Isso me dá uma solidão absurda. Mas eu posso, hoje, com a internet, planejar com meus colegas da Bahia toda. Sim. Da Bahia toda não só, do Brasil, de qualquer lugar. A gente pode, os estudantes podem aprender uma língua estrangeira
conversando com os nativos daquela língua. Então, assim, também a gente tem que aprender a olhar como um campo de oportunidades. Normalmente o novo bota a gente num lugar muito da resistência, do desconforto, do incômodo. Mas também a gente, olhando para essas oportunidades que se abrem, a gente pode aproveitar muito e qualificar muito a educação em diversos campos, diversas dimensões. Sem dúvida. É um passo lá na frente gigantesco, né? Do que muda, e que muda de fato a vida desses estudantes, né? E quando a gente fala sobre isso, tudo isso que a gente trouxe aqui, muda esse olhar para o mundo, muda a experiência desse estudante em sala de aula e fora dela, e todas essas vivências e muito mais do que isso, porque prepara esse estudante que está hoje na sala de aula para o profissional que ele vai ser um dia, né? Claro, e um profissional num contexto que vai exigir isso em qualquer área. Sim. Então, poxa, a gente não pode cercear o direito da educação se a gente não trabalha educação midiática, educação digital midiática em todos os níveis da educação. A gente tem que ter esse olhar também. Isso, hoje na grade curricular das escolas aqui da Bahia, né, na rede pública de ensino, é a partir de que série, de que faixa etária que inicia esse trabalho com as mídias? A gente tem um trabalho transversal, mas especificamente na educação de tempo integral e na educação profissional e tecnológica, nós temos um componente curricular específico que atravessa todo o ensino médio. Que bacana, sensacional. Então vai ter uma dedicação, a gente vai ter todo esse cuidado, e está só no começo. Eu acho que as possibilidades, elas vão se desdobrando. Que é que eu, como educador, enxergo como uma possibilidade muito especial. A gente sempre confiar nos estudantes. A gente confiar na capacidade deles e delas de assumir compromissos, de ter uma produção autônoma, de aprender fazendo, criando, porque assim se aprende muito mais. Isso é uma coisa que já está comprovada por muitos e muitos estudos científicos, que se a gente não só está parado, passivo, recebendo alguma informação, mas se a gente se mexe, a gente tem corpo, gente, a gente não é só cabeça, não. Então, se a gente se mexe, se a gente produz algo, e produz algo que vai impactar, vai resolver problemas, vai impactar na comunidade, para mim é uma educação muito mais efetiva. É uma educação que não tem nada a ver com memorização, que tem a ver com construção de conhecimento e que permanece. Por quê? Porque foi uma experiência edificante. Então, para mim é por aí. Que coisa maravilhosa, que bate-papo incrível. Yuri, quero te agradecer a disponibilidade por estar aqui conosco, aqui no portal Esperançar na Educação, debatendo esse tema incrível, que tanto nos empolga, né? A cada episódio eu saio daqui mais feliz por ver o quanto a Bahia tem avançado quando a gente fala de educação, quando a gente fala do desenvolvimento desses estudantes e educadores nas nossas escolas. E é sensacional, muito bom. E já quero deixar o convite para depois a gente falar sobre IA, tá bom? Bora, vamos, estou à disposição. Porque eu sei que você é um especialista no assunto. É um prazer. Assim, um portal com esse nome maravilhoso, Esperançar, onde tudo pode ser problematizável, como diria Paulo Freire, é maravilhoso e estou à disposição. Também adorei o papo, vamos lá, vamos para a próxima. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer também a você que está aqui nos acompanhando, pela sua audiência aqui com a gente. Deixa aqui também nos comentários quais temas você quer que a gente traga aqui para nossa mesa de debate, para esse nosso diálogo, para nossa troca, para a gente falar aqui sobre educação, sempre de forma mais ampla, sempre trazendo aí um olhar mais específico e sempre trazendo também a participação de vocês que nos acompanham. Se inscreve aqui no canal, quero agradecer também ao nosso estúdio, o Nexus Studio Podcast, sempre aqui com a gente, com esse cenário maravilhoso, entregando conteúdo para vocês. Um beijo, até a próxima edição.